coisa de você estar aqui, eu tô com você, mas a minha mente está em outro lugar, eu tô em outro lugar, tô pensando em outra coisa. E não tem como você se conectar com o outro, você viver esse tempo de qualidade, se você não estiver inteiro ali. Você precisa viver esse tempo de qualidade inteiro. Muitas das vezes você pode dizer que passou, por exemplo, um tempo com o filho, mas você não estava ali inteiro com ele. Então, aí você vai, por exemplo, a gente vê muito em restaurante ou dentro de casa, a pessoa fica ali só no celular, não dá atenção para o outro, você não escuta o que o outro fala. Então, ser ouvido na essência, sabe aquela coisa de você poder olhar nos olhos do outro e prestar atenção no que o outro está falando? Será que quando o seu marido fala com você ou quando você fala com ele, no final dessa fala, se você perguntar o que eu falei, será que vocês responderiam exatamente o que o outro quis dizer? Vocês conseguiriam compreender o que o outro disse? Esse é um exercício que dá para você fazer aí, repetir, para ver se você de fato compreendeu, porque se você não estiver prestando atenção, você não consegue repetir o que o outro fala. Então, ouvir o outro aí na essência é fundamental. Quer ver uma coisa que a gente faz assim, bem sem perceber, que a gente não está dando atenção? Por exemplo, se a outra pessoa chega para você e fala assim, foi muito difícil hoje no trabalho, fulano e ciclano falou isso, falou aquilo, eu estou um pouco chateado com isso que aconteceu. E aí se você vira para ele e fala assim, deixa isso para lá, isso vai passar, esquece essa situação. Você acha que você está ajudando, mas no fundo, no inconsciente, sabe o que você está passando para o outro? Que você não quer ouvir. Você está de saco cheio, você está falando assim, deixa para lá, isso vai passar, esse seu chateado aí vai passar. Você tem que aprender a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir o outro. E quando a gente só se esquiva, isso vai passar, deixa pra lá, você não tá ali alimentando uma conversa de qualidade. E aí depois você vem dizer assim, nossa, meu marido é tão calado, meu marido não conversa, meu marido não faz planos, ele não fala dos projetos dele, ele não fala dos sonhos dele. Mas será que você escuta o que ele tem a dizer? Será que ele tem escutado o que você tem a dizer? Um exercício que eu adoro, de passar, de falar, é você ficar ali. Fique aí, faça essa experiência. O ideal seria uns 5 minutos, mas eu não sei, olha que o marido é a pessoa com que você divide sua maior intimidade e que talvez você já esteja alguns anos aí ao lado dele. Mas eu te desafio, passar 5 minutos olhando nos olhos dele sem falar nada. Sem falar nada. Vocês vão ficar ali, um olhando nos olhos do outro. E no final desses 5 minutos eu tenho certeza que vocês terão coisas para falar. Só que essas coisas vão sair daqui de dentro. Mas é desafiador, porque você passa aí tantos anos dentro do seu casamento e muitas das vezes você não consegue olhar nos olhos. Você não consegue ficar ali 2 minutinhos olhando nos olhos do outro sem falar nada. Porque o sem falar nada não significa que você não está falando. Quando você olha nos olhos do outro, aquele silêncio, aquele olhar pode dizer muito mais do que palavras. Então esse é um exercício maravilhoso de se fazer. Então, ouvir o outro na essência, você conseguir ouvir o outro já vai ajudar aí nesse diálogo. Porque de fato falta o diálogo dentro do casamento. Esse é um dos maiores desafios que a gente está enfrentando hoje. E tudo isso eu vou falar exatamente aí no Cine Cura do Casamento. Como resgatar essa autoconfiança para a gente conseguir transformar o casamento. E também como ter mais diálogo. O quanto é importante a gente resgatar esse diálogo, resgatar uma conversa íntima, você poder conversar sem discutir, sem brigar. Isso é essência. Isso é base para o relacionamento, mas para você ter esse diálogo, você precisa aprender a ouvir o outro na essência. Você precisa aprender a ouvir o outro na essência, porque se você não escuta o outro
você vai aí acabar discutindo, brigando, porque você não está entendendo o que o outro está falando. Às vezes o outro conta alguma coisa que já tinha te contado e você nem lembrava que o outro tinha falado, você estava pensando em outra coisa. Então aprenda a saborear, a viver o momento. Se eu estou aqui nesse momento, eu tenho que estar inteira. Não dá para eu estar aqui e a minha mente em outro lugar. Vive intensamente cada momento. Quando você estiver na presença do seu marido, cultive isso, de vocês estarem juntos ali, de ouvir o outro na essência. Que aqui eu já vou para a segunda coisa que não pode faltar, que é ser reconhecido e ser amado. Todos nós temos essa necessidade de ser reconhecido, de se sentir amado. E quando a gente não sente isso dentro do relacionamento, já vai perdendo também essa conexão. Então é importante a gente reconhecer os pequenos atos que o outro faz pra gente. A gente não reconhece, a gente deixa passar aquele dia a dia, os pequenos atos e não tem a palavra gratidão. Não consegue reconhecer cada coisa que é feita. Você fica esperando que grandes coisas aconteçam para você achar o seu marido interessante, para você poder fazer um elogio. Então, e você fica ali às vezes reclamando o tempo todo. O marido chega em casa, você só reclama disso, que tá faltando aquilo, que tá faltando aquele outro, que tem um problema, que ele chegou atrasado, o que ele tá fazendo, que desconfia do marido, que sente ciúme, o que você estava fazendo, com quem você estava conversando, com quem você está no telefone. E aí você fica com aquela lista de reclamações e aquela coisa cheia de reclamações, cheia de implicância. E o que você faz aí? Você está só afastando o outro, você não está reconhecendo o que tem de bom. Tudo, nós somos duais. Tudo bem se seu marido está cheio de defeitos aí, está cheio de coisas erradas, mas será que não tem coisa boa também para você reconhecer? A gente pode escolher em que lado que a gente quer olhar. E quanto mais a gente olha para esse lado ruim, quanto mais a gente olha para o que está ruim, mais a gente valoriza isso. Tudo aquilo que a gente coloca o foco expande. Tudo aquilo que eu coloco o meu foco, isso vai aumentar. Porque eu estou dando, é como se fosse uma lente de aumento. Eu estou olhando para aquilo e para que você está olhando hoje. Será que você está se sentindo reconhecida e amada dentro do seu casamento? Será que o seu marido hoje se sente reconhecido e amado? Porque muitas das vezes a gente quer pensar só em nós, né? Será que eu sou? Será que eu hoje me sinto reconhecida e amada? E o meu marido? Será que eu faço ele se sentir reconhecido e amada? Coloca aí nos comentários para mim. Se você hoje se sente reconhecida e amada dentro do seu casamento. Se você se sente, você escreve aí, eu me sinto reconhecida e amada. Essa é uma das necessidades básicas. Isso é o básico, a gente tem que se sentir amado para o outro. A gente tem que se sentir reconhecido no que a gente faz. Isso não pode faltar dentro do casamento. Então, essa é a segunda coisa que não pode faltar.